Fala rapaziada, dia 20 de abril, domingão recheado de jogos bons. Mas antes de mais nada, já se inscreve no meu canal, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário para dar aquela fortalecida. E galera, domingo muito recheado, jogos muito bons, tem Premier League, tem campeonato alemão, campeonato italiano, brasileirão, então tá recheado de jogos bons. Selecionei aqui, acho que foi 10, 11 jogos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos. Então, bastante jogos aí pra gente poder trabalhar, pra gente poder fazer dinheiro. E já vamos começar pela Premier League com esse jogo aqui, ó. Manchester United contra Wolverhampton. Jogo lá em Old Trafford. Não é um jogo, assim, tão... que vale muita coisa, porque os dois times aqui não brigam por nada praticamente na Premier League. O Manchester United nem briga por competições europeias, nem vai ser rebaixado. A mesma coisa do Wolverhampton, não briga por competições europeias e também não vai ser rebaixado. Está a 14 pontos de diferença da zona de rebaixamento e o Manchester United está a 17 pontos da zona de rebaixamento. São dois times que não brigam por nada praticamente na Premier League, eles só vão cumprir tabela. Mas vamos analisar um pouco esse jogo. O Manchester United tem a 13ª melhor campanha jogando dentro de casa. Já o Wolverhampton fora de casa tem a 14ª melhor campanha. Beleza? Ó, nos últimos 10 jogos o United venceu apenas 3. Já o Wolverhampton nos últimos 10 venceu 6. O Wolverhampton que tá com o Vitor Pereira, aquele mesmo que treinou o Flamengo, que treinou o Corinthians. E ele chegou, velho, e arrumou a casinha dos caras. Os caras estavam brigando lá, estavam até na zona de rebaixamento. E aí o Vitor Pereira chegou, ajustou a casa, fez o Matheus Cunha jogar muito. O Matheus Cunha tá jogando muito, até em uma posição que não é a dele. O Matheus Cunha tá jogando mais pro meio, ele era centroavante. E tá jogando muito, velho. Então o Vitor Pereira arrumou a casinha. O Wolverhampton tem tido bons resultados, como vocês podem ver aqui, ó. Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton venceu 4 e empatou 1. Já o United empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Olha lá, Manchester United tem um leve favoritismo porque joga em casa. Está pagando odds 2.08 para vencer o jogo. Já o Wolves está pagando 3.85 para vencer o jogo. Galera, para esse jogo a gente vai levar esse jogo para ao vivo. Vamos ver como as equipes vão se comportar. Porque assim, eu queria, quando a gente vê de cara... pela história dos times, a gente vai querer entrar contra a vitória do Wolves. Porém, o Manchester United não vive um bom momento há muito tempo já. Então não dá para confiar no Manchester United. Por isso a gente vai ter que levar esse jogo para ao vivo, ver como o Manchester e o Wolves vão se comportar nesse jogo, para a gente ter a nossa leitura e fazer a nossa entrada nesse jogo. Mas de antemão, as odds estão excelentes para a gente trabalhar nesse jogo. Ó, quanto Lei Manchester United 2.12, quanto o Lei Wolves, que está pagando 4. As odds estão excelentes para esse jogo. E nesse jogo eu quero operar, trabalhar no Lei, ou Lei Manchester United ou Lei Wolves. Vai depender do que o jogo vai me mostrar, vai depender do que o ao vivo vai me mostrar. Beleza? Se o Manchester United começar bem, pressionando, estiver perto do gol, eu vou entrar contra a vitória do Wolves nessa odds 4. Mas se o Wolves começar bem, estiver perto do gol, não tenho problema nenhum em entrar contra a vitória do Manchester United nessa odds 2.12. Então esse jogo vamos levar para o ao vivo, vamos ver o que o ao vivo vai nos mostrar para que a gente possa fazer a nossa entrada. Beleza? Vamos falar agora de Fulham e Chelsea. Aqui eu vejo um favoritismo do Chelsea, porém não é fácil jogar lá na casa do Fulham. Fulham é um time muito qualificado, que geralmente surpreende quando enfrenta os times grandes. E o Chelsea está brigando por competições europeias, galera. Como a gente pode ver, o Chelsea está aqui em 6º colocado, apenas 1 ponto da Champions League, 1 ponto do City aqui. O Fulham está em 9º colocado, acredito que está a 6 pontos do Aston Villa aqui, que está indo para a Liga Europa, mas para a Conference League, na verdade, o Aston Villa está indo. Mas eu acho difícil o Fulham alcançar isso aqui, acho muito difícil. Mas o Chelsea briga por Champions League e vai querer vencer esse jogo. Não pode tropeçar porque a disputa está muito acirrada. Nos últimos 10 jogos o Fulham venceu 4, já o Chelsea nos últimos 10 jogos venceu 6. Beleza? Jogo muito equilibrado, galera, jogo muito difícil. Acredito que o Chelsea não vai querer deixar escapar esse jogo, vai se impor, vai buscar a vitória. E a gente já pode ver aqui, galera, que as odds estão excelentes para a gente trabalhar nesse jogo. Olha lá, o Lei, eu tô falando do Lei, que o Lei tá bom para a gente trabalhar nesse jogo. Olha lá,
O Lei Fulham está pagando 3 e o Lei Chelsea está pagando 2,54. Lei é contra. Acredito que vocês já sabem o que é isso. Então, galera, nesse jogo aqui eu quero muito pegar esse Lei Fulham. Quero entrar nessa odds 3 contra a vitória do Fulham. Mas vai depender do que o Chelsea vai mostrar pra gente no ao vivo. Se o Chelsea começar se impondo nesse jogo, pressionando, finalizando, estiver perto do gol, eu vou entrar contra a vitória do Fulham nessa odds 3, porque essa odds aqui tá excelente, beleza? O Chelsea tem um time mais qualificado, tem um elenco melhor do que o Fulham, mas o Fulham também não é um time besta, é um time entrosado, é um time que dificulta quando enfrenta os times grandes, mas se o Chelsea conseguir se impor dentro de jogo, mesmo fora de casa, eu vou entrar contra a vitória do Fulham aqui nesse jogo. Ipswich e Arsenal, galera. Aqui o Arsenal é muito favorito para esse jogo, muito favorito mesmo. Não briga mais pelo título da Premier League, para mim já está decidido aí. Está 13 pontos atrás do Liverpool. Não vejo o Liverpool perdendo esse título, não tem como mais. E o Ipswich praticamente está rebaixado também. Vai enfrentar o Arsenal, que tem um time muito melhor do que o Ipswich, nem se compara. Nos últimos 10 jogos o Ipswich venceu apenas 2, já o Arsenal nos últimos 10 venceu 4. O Arsenal, para mim, vai se confirmar o favoritismo nesse jogo, vai vencer esse jogo, não vejo tropeçando contra o Ipswich. Olha lá, o Arsenal é favorito, olha lá, pagando odds 1.41, 1.41, já o Ipswich para vencer está pagando essa odds 9.2, galera, 9.2. O Arsenal tem um melhor elenco, joga melhor futebol, vai ter o domínio do jogo o tempo todo e acredito que vai vencer esse jogo. Vamos esperar essa odds 1.41 valorizar e aí chegando a 1.51 a gente pode entrar a favor da vitória do Arsenal. Essa odds 9.6 do Ipswich eu já acho alta, só entraria caso o Arsenal tivesse uma pressão absurda mesmo. Mas caso contrário, vamos esperar no ao vivo, ver como o Arsenal vai se comportar depois dessa Champions. Vamos ver como o Arsenal vai se comportar e aí a gente vai estar pronto para pegar a entrada a favor da vitória do Arsenal, se tudo se confirmar no ao vivo. Se o Arsenal estiver pressionando, estiver finalizando perto do gol, a gente vai entrar nessa odds aqui. Na verdade, a gente vai esperar essa odds valorizar aqui e vai entrar a favor do Arsenal nesse jogo. Deixa eu beber uma água aqui, que senão a garganta fica seca. Último jogo da Premier League, galera, nesse domingão. E aqui é Leicester contra o Liverpool. Cara, o Leicester já está rebaixado. Não tem como mais se livrar. 18 pontos. Está a quase 20 pontos do West Ham, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E aqui, cara, o Liverpool é amplo favorito, irmão. Amplo favorito. Nos últimos 10 jogos do Leicester, o Leicester não venceu nenhum. Não venceu nenhum. Já o Liverpool nos últimos 10 jogos venceu 6. É muito favorito para esse jogo. Vai vencer com tranquilidade esse jogo. Não vai tropeçar. Não vai tropeçar lá. O Liverpool paga uma odds 1.26 e o Leicester uma odds 13 para vencer o jogo. Contra a vitória do Leicester está pagando 14, uma odds muito alta. Não vou entrar nessa odds, porque se o Leicester abrir o placar, essa odds ela vai cair muito e aí a gente vai ter um head doloroso. E a intenção não é essa. Porém, só entraria nessa odds 14 se estivesse naquele cenário de que o Leicester não está nem conseguindo pegar na bola. O Liverpool está sufocando próximo do gol, e aí a gente pode sim entrar nessa odds 14. Até porque se o Leicester faz 1-0, a gente pode manter a posição mesmo no head, porque o Liverpool vai buscar o empate e provavelmente vai conseguir. Mas esse é um cenário que eu acho difícil acontecer. O Leicester sai vencendo. Acredito que o Liverpool vai vencer esse jogo com tranquilidade. Beleza? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Liverpool. Tá para fazer para quem faz em outra casa de aposta, né? Na verdade, quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Liverpool. Mas quem faz trader, vamos esperar no ao vivo, ver o que o ao vivo vai nos mostrar. Porque se o jogo tiver 0-0 e o Leicester abrir o placar, essa odds 14 ela vai cair muito, vai cair para uns 5. E aí a gente pode entrar contra a vitória do Leicester, buscando o empate do Liverpool nesse jogo. Mas o Liverpool aqui é amplo favorito, acredito que vai vencer esse jogo com tranquilidade.
Agora, galera, vamos falar de campeonato alemão. Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach. Galera, esse jogo aqui é um jogo muito disputado. Como vocês veem, a equipe Borussia Mönchengladbach está em sétimo e o Borussia em oitavo. 2 pontos de diferença para os dois. Os dois ainda brigam por competições europeias. Tem chance de competições europeias. Tem chance de ir para a Champions League. Os dois times. Então vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito acirrado. Galera, acredito que esse jogo vai ser muito bom para gols. Muito bom para gols. Nos últimos 10 jogos, o Borussia venceu 5. Já o Mönchengladbach nos últimos 10 venceu 5 também. Acredito que esse jogo na casa do Dortmund vai ser muito bom para gols, galera. Vai ser muito bom para gols. São duas equipes bastante ofensivas que fazem muito gols nesse jogo. Olha lá, como a gente pode ver aqui, só está disponível o 2.5, mas cara, até o 2.5 é uma excelente opção para esse jogo. Eu acredito que vai ser um jogo muito bom para gols, para quem faz pré-jogo. Quem faz pré-jogo, gols é a melhor opção aí para esse jogo. Para gente que faz trailer, galera, vamos esperar ver como as equipes vão se comportar nesse jogo. O Borussia Dortmund tem um melhor time do que o Mönchengladbach, porém não é um jogo fácil. O Mönchengladbach costuma dificultar quando enfrenta esses times grandes, porém o Lei Mönchengladbach está no odds 9, já está no odds alto, e aí eles podem tranquilamente abrir o placar no jogo, sair vencendo, porque tem condições para isso. Então para esse jogo a gente vai esperar no ao vivo, ver como o Borussia Dortmund vai se comportar, e a gente vai entrar a favor da vitória do Borussia Dortmund nesse jogo. Beleza? Vamos esperar, ver se no ao vivo essa leitura de pré-jogo vai se confirmar, e essa odds chegando a 1,50 a gente entra a favor da vitória do Borussia Dortmund. Porém, vamos esperar no ao vivo para ver o que o ao vivo vai nos mostrar. Beleza? Ainda falando no campeonato alemão, vamos falar desse jogo aqui, St. Pauli contra o Bayer Leverkusen. Cara, St. Pauli que está lá na zona, perto da zona de rebaixamento. Cara, tá a 7 pontos do Heidenheim. Eu acho difícil ser rebaixado, mas tá lutando ali ainda, matematicamente ainda tem chance de ser rebaixado. Joga dentro de casa, vai enfrentar o Bayer Leverkusen, que é um time muito forte, tá a 6 pontos aí do Bayern de Munique. A disputa tá difícil porque são 6 pontos e é um Bayern de Munique na frente. Porém, o Bayer Leverkusen ainda sonha com esse título. O Bayer Leverkusen jogando fora de casa tem a melhor campanha. Já o St. Pauli tem a 15ª melhor campanha jogando dentro de casa. Acredito que o favoritismo do Bayer Leverkusen vai fazer valer. Nos últimos 10 jogos, o St. Pauli ganhou apenas 2, o Bayer Leverkusen ganhou 5. Cara, é muito favorito para esse jogo o Bayer Leverkusen. Acredito que vai vencer esse jogo. Até a odds para a vitória deles, 1.74 tá bom. E esse Lei St. Pauli 7.4 a gente pode trabalhar também. Então vamos esperar no ao vivo para ver como o Bayer Leverkusen vai se comportar. Se tiver com aquela posse de bola que a gente conhece, com aquele jogo que encantou todo mundo, se estiver finalizando bastante próximo do gol, a gente vai entrar ou a favor da vitória do Bayer Leverkusen ou contra a vitória do St. Pauli nessa hora de 7.4. Beleza? Vamos falar agora, galera, de campeonato italiano. Dois jogaços. Bolonha e Inter de Milão. Cara, o Bolonha, desde a temporada passada, vem surpreendendo bastante, ó. Brigando aqui por competições europeias. Pera aí, galera. Brigando por competições europeias. E vai querer ter um bom resultado contra a Inter de Milão. Tendo em vista que se vacilar, tem a Lazio, tem a Roma que está muito próximo e pode passar deles. Mas vai enfrentar a Inter de Milão, que é muito, muito forte, é muito superior ao Bolonha. Porém, não é um jogo fácil para a Inter. Bolonha tem a 5ª melhor campanha jogando dentro de casa. Já a Inter de Milão tem a 2ª melhor campanha jogando fora de casa. É o 2º melhor visitante do campeonato. E, cara, tem tudo para ser um jogaço. Mas eu vejo um leve favoritismo para a Inter de Milão, mesmo jogando fora de casa. A Inter de Milão tem um futebol muito, muito efetivo. Os caras são muito bons naqueles que eles são propostos a fazer. E aqui a gente pode ver um leve favoritismo para a Inter de Milão. Inter de Milão pagando 2.44, já o Bolonha pagando 3.55. Beleza? E o Lei do Bolonha pagando 3.65 e o Lei da Inter de Milão pagando 2.46.
São odds muito boas para a gente trabalhar, galera. Eu vou querer pegar essa odds 3,65 contra a vitória do Bolonha, mas vou esperar ver como a Inter de Milão vai se comportar nesse jogo. Se a Inter de Milão se comportar atacando bastante, com posse de bola, estiver finalizando bastante, próximo do gol, eu vou entrar sim contra a vitória do Bolonha nessa odds 3,65. Mas lembrando, não é um jogo fácil. O Bolonha tem surpreendido bastante, é um time bom, é um time que vem de bons resultados contra times grandes. Então vamos tomar cuidado, vamos esperar no ao vivo, ver se a leitura de pré-jogo vai confirmar. E se a Inter de Milão estiver bem próximo do gol, a gente vai entrar contra a vitória do Bolonha nessa odds 3,65. Ainda é campeonato italiano, Milan contra Atalanta. E cara, jogaço de bola aqui. Ó, a Atalanta é terceira colocada, briga por competições europeias com a Juventus, com o Bolonha, com a Lazio, com a Roma, com a Fiorentina. Cara, coloca até o Milan aqui, viu, com chance de ir para as competições europeias. Não tá tão distante assim, faltam 6 jogos aí ainda. Milan vai precisar vencer esse jogo contra a Atalanta. Joga em casa. O Milan em casa tem a 9ª melhor campanha. A Atalanta fora de casa tem a melhor campanha. Cara, vai ser um jogaço, irmão. Jogaço. Nos últimos 10 jogos o Milan venceu 3. Já a Atalanta nos últimos 10 venceu 3 também. Vamos ver aqui como o mercado está se comportando para esse jogo. Olha lá, as odds muito parelhas, cara. O jogo é muito parelho, o jogo é muito igual, a verdade é essa. Olha lá, Milan para vencer 2,7, a Atalanta para vencer 2,8. Lei do Milan 2,74, lei da Atalanta 2,86. Cara, muito justo as odds. É um jogo muito equilibrado, mas as odds estão excelentes para a gente trabalhar. E nesse jogo eu só vou trabalhar no lei. Ou no lei Milan contra a vitória do Milan, ou no lei Atalanta contra a vitória da Atalanta. Vai ser um desses dois a minha entrada. E vou assistir esse jogo, e se o Milan começar bem e estiver próximo do gol, vou entrar sem medo nenhum contra a vitória da Atalanta. E se a Atalanta começar bem, estiver perto do gol, vou entrar contra a vitória do Milan. A gente vai ter que esperar no ao vivo, ver o que o ao vivo vai nos mostrar, pra gente no momento certo fazer a nossa entrada, ou contra a vitória do Milan ou contra a vitória da Atalanta. É um jogo muito igual aqui, cara, muito igual. Qualquer um dos dois podem vencer tranquilamente esse jogo. Jogo muito bom. Vou assistir esse jogo e pra gente que faz trader, vamos levar para o ao vivo, ver como as duas equipes vão se comportar e vamos ver o que o ao vivo vai nos mostrar, para que a gente possa trabalhar esse lei, ou contra a vitória do Milan ou contra a vitória da Atalanta. O ao vivo vai nos mostrar aquilo que a gente deve ou não fazer. E se não tiver interessante o jogo, não tem problema nenhum a gente ficar de fora desse jogo. Galera, campeonato espanhol, Real Madrid contra Atlético Bilbao, jogo difícil. Real Madrid está ponta a ponta aí com o Barcelona, 4 pontos de diferença do Barcelona. E tem confronto direto ainda entre os dois, entre Real Madrid e Barcelona, vai ser na casa do Barcelona. E o Real Madrid não pode vacilar, não pode tropeçar. Vai enfrentar um time bom, que é o Atlético de Bilbao, porém o Real Madrid joga em casa, tem um leve favoritismo para esse jogo. Real Madrid dentro de casa tem a melhor campanha do Campeonato Espanhol e o Atlético de Bilbao tem a 5ª melhor campanha como visitante. Vamos ver como o mercado está se comportando aqui para esse jogo, mas eu acredito que deve ter um leve favoritismo para o Real Madrid nesse jogo. Olha lá, Real Madrid pagando 1,72 para vencer o jogo, já o Atlético Bilbao pagando 5,3 para vencer o jogo. Vamos esperar, galera, ver como o Real Madrid vai se comportar. Real Madrid nesse ano não tem jogado no seu melhor nível. Eu sou o Real Madrid, mas tem que ser realista. Não está jogando no seu melhor nível o Real Madrid. Por isso a gente vai ter que esperar no ao vivo para ver o que o ao vivo vai nos mostrar. Se o Real Madrid começar bem, sim, quando tiver finalizando bastante e próximo do gol, eu vou entrar sim contra a vitória do Atlético Bilbao nessa odds 5,6, porque essa odds está boa. Beleza, galera? Mas vamos esperar no ao vivo, não é um jogo fácil. O Atlético Bilbao costuma dificultar quando enfrenta o Real Madrid ou o Barcelona. É um time muito bom lá da Espanha. Porém, se o Real Madrid confirmar o seu favoritismo no ao vivo, se estiver próximo do gol, eu vou entrar contra a vitória do Atlético Bilbao nessa odds 5,6. Beleza, galera? Vamos falar agora, galera,
Brasileirão. Atlético Mineiro e Botafogo. Cara, para mim os dois times aqui vivem o mesmo momento, porque o Botafogo está tentando se reformular e o Atlético Mineiro também está tentando se reformular. O Botafogo perdeu muitos jogadores importantes, inclusive um saiu do Botafogo, foi para o Atlético Mineiro, que é o Júnior Santos. O Cuca chegou tem pouco tempo, está tentando mostrar o seu trabalho ainda no Atlético Mineiro, que a gente não viu muita coisa ainda. Olha lá, o Atlético Mineiro nos últimos 10 jogos venceu 5, o Botafogo nos últimos 10 venceu 3. No Brasileirão, ó, o Atlético Mineiro está na 16ª colocação, não venceu ainda, 2 derrotas, ou 2 empates e 1 derrota. O Botafogo tem uma vitória, um empate e 1 derrota, está em 10º colocado. Mas, cara, o jogo muito parelho também, jogo muito parelho. Esse jogo a gente vai ter que levar para ao vivo para ver como as equipes vão se comportar, porque para mim as duas equipes praticamente elas vivem o mesmo momento. Estão tentando se encontrar ainda, estão tentando encontrar o seu melhor desempenho ainda. E, cara, o mercado ainda não abriu aqui, mas eu vou olhar aqui rapidinho no celular como está as odds para esse jogo. Mas para esse jogo já adianto que a gente vai ter que esperar no ao vivo, ver como as equipes vão se comportar. Ó, as odds tem um leve favoritismo para o Atlético Mineiro, porém não é tanto. O Atlético Mineiro está pagando 2,20, já o Botafogo está pagando 3,4 nesse jogo. E, cara, esse jogo a gente vai ter que levar para ao vivo, ver como as equipes vão se comportar. Deixa eu ver se eu consigo achar esse jogo aqui, galera, do Atlético Mineiro e Botafogo. Atlético Mineiro vai precisar, joga em casa, tem o fator casa, acredito que vai fazer de tudo para vencer, porque ainda não venceu no Brasileirão. Porém, galera, as odds são essas, ó, 2,20 o Atlético Mineiro ganhar e o Botafogo 3,4. Provavelmente o lei do Atlético Mineiro vai estar 2,30 e o lei Botafogo vai estar 3,50, 3,45. Provavelmente vai estar isso. As odds são boas para a gente trabalhar nesse jogo. As odds são boas, porém esse jogo a gente vai ter que levar para ao vivo, porque, como eu disse, para mim são duas equipes que vivem um momento muito parecido, e aí a gente vai ter que ver como as equipes vão se comportar nesse jogo. Mas não tem problema nenhum de entrar contra a vitória do Atlético Mineiro ou contra a vitória do Botafogo. A gente vai ver o que o ao vivo vai nos mostrar para a gente poder tomar a nossa decisão nesse jogo. Vamos levar para o ao vivo, 0 leitura de pré-jogo para esse jogo, porque é um jogo muito igual. E as duas equipes praticamente vivem o mesmo momento, que é de reformulação no elenco, técnico novo, entendeu? Então a gente vai ter que esperar no ao vivo para a gente ver como as equipes vão se comportar para esse jogo. Beleza, galera? Para esse domingão é isso. 11 jogos nesse domingo. Premier League, alemão, italiano, espanhol e brasileirão. Então, são jogos bons para a gente trabalhar. Espero que dê tudo certo, que a gente possa sair lucrativo nesse domingo, e com fé em Deus vai dar tudo certo, e vamos para cima e vamos lucrar, bora!